Espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Estamos começando aqui a primeira aula da nossa disciplina de Engenharia Ambiental, Introdução à Engenharia Ambiental. E para isso a gente trouxe um material que relaciona a engenharia e o meio ambiente na busca de soluções integradas do professor Joaquim Bonecarreri, que vai contribuir com o nosso debate nessa primeira aula. Então, a primeira coisa que é importante a gente pensar, gente, é essa relação que a gente tem, então, entre a natureza, entre o ambiente natural e o ambiente construído, né? A gente tem ambientes tão lindos, praias, cachoeiras, e a necessidade do desenvolvimento do ser humano fez com que houvesse a construção de enormes cidades, de enormes metrópoles. O contraponto da construção de enormes edifícios, enormes edificações e cidades, é a presença de poluentes, né? A gente vê aqui alguns exemplos de poluentes que fazem com que a gente tenha que repensar esse modus operandi que a gente tem da nossa relação de desenvolvimento do nosso planeta. E é acerca disso que a gente vai debater um pouco a nossa aula de hoje. Então, vendo tudo isso, a gente tem então, para pensar nesse desenvolvimento, uma das profissões mais presentes então no dia a dia são as engenharias. E a gente tem engenharias dos mais diversos tipos, né? Engenharia naval, aeronáutica, nuclear, elétrica. E a gente tem também, no caso, né, do nosso Instituto de Piuí, da engenharia civil, né? E todas essas engenharias jogam um papel para o desenvolvimento, para a otimização de custos, já que a gente tem esse debate, essa necessidade de desenvolvimento da nossa sociedade. E é em cima disso que a gente vai debater um pouco. Por quê? Porque a gente precisa debater o que é engenharia e o que é meio ambiente. Então, o que é engenharia? Vocês já devem ter conhecimento, mas é bom a gente retomar que é a aplicação de princípios científicos e matemáticos para fins práticos, tais como concepção, projeto, produção, operação de equipamentos, etc. Então, é a aplicação de princípios para a resolução de problemas. A engenharia é a ciência de resolução de problemas. E a engenharia civil é a ciência de resolução de problemas na área civil, né? Que envolve uma série de atividades que podem ser feitas pelo bacharel em engenharia civil, como vocês já conhecem no curso de vocês. E agora vai a importância da gente debater a relação com o meio ambiente, sobre o que é o meio ambiente. E a gente pode definir, grosso modo, o meio ambiente como conjunto de fatores ou condições externas que têm influência sobre os seres vivos. E para um engenheiro, para um futuro engenheiro, é fundamental o conhecimento dessa relação com o meio ambiente, porque ela vai ser extremamente importante durante o processo de uma obra, durante a resolução de um problema prático, durante uma construção, etc. Então a gente precisa ter essa relação entre o meio ambiente e a engenharia. Vai ser esse o grande desafio e esse é o desafio da nossa disciplina. É sobre isso que nós vamos falar. E aí, se a gente pega, por exemplo, a nossa população, a gente tem uma taxa de crescimento que ainda é positiva de maneira geral, como a gente está vendo aqui. E a gente tem, por exemplo, a gente tem a China com um crescimento acima de zero, a gente tem o Brasil aqui com um crescimento de quase 0,8, e outros países também subdesenvolvidos, talvez podemos classificar, apesar de eu não gostar dessa definição, mas países periféricos mais pobres, vamos dizer assim, mas são subdesenvolvidos tanto quanto o nosso país, como a Nigéria, o Paquistão, que tem índices de taxa de crescimento maiores que a nossa, Bangladesh, ao contrário dos ditos países do primeiro mundo, como Rússia e Japão, que tem uma taxa de decrescimento. Mas somando os fatores, a gente vê que a nossa população ainda está em franco crescimento.
E esse franco crescimento se dá desde o surgimento da nossa espécie. Evidentemente que, nas últimas décadas, com o avanço da medicina, da agricultura, das engenharias, a gente consegue que o ser humano viva mais tempo. E isso também influencia no planeta, porque são mais pessoas ao mesmo tempo que estão gerando situações, que estão poluindo, que estão presentes no planeta. Uma quantidade de pessoas que o próprio planeta não aguenta. Então, quando a gente pega a evolução aqui da nossa espécie, a evolução da população mundial, a gente vê que mesmo com as pestes, e agora a gente tem atualmente o Covid, né? Nesse período agora, dos anos de 2020, 2021, a gente tem também uma grande quantidade de pessoas que infelizmente vieram a óbito. Mas a gente ainda tem uma quantidade grande de pessoas, né? E o planeta segue crescendo, como a gente consegue ver na casa de 7 bilhões, mais ou menos, 7 para 8 bilhões atualmente, com possibilidade em breve de chegar a 10 bilhões. E essa evolução da população mundial, como eu disse, tem uma relação direta com a evolução das engenharias, da medicina, da agricultura, da qualidade de vida do ser humano em geral. Mas a gente tem uma população muito grande e o nosso planeta parece não dar conta da quantidade de pessoas, da quantidade de poluentes gerados. E isso faz com que a gente tenha que refletir sobre isso. E faz com que a gente tenha que pensar sobre a nossa relação com o meio ambiente. Isso nos traz, então, a importância de se verificar como está e como estão evoluindo as populações com esse crescimento que a gente observa. Mesmo com os avanços, né, aqui no caso da clonagem da Dolly em 2011, né, o avanço da engenharia genética, ainda assim temos uma população grande demais para a necessidade que o planeta possui. E aí nos faz pensar. Nos faz pensar, gente, no seguinte fator: 1% da população global detém a mesma riqueza dos 99% restantes. Aí eu pergunto, será que isso está certo? Será que não é importante uma reflexão sobre o modo de produção vigente? Será que é justo que 1% da população apenas usufrua da mesma riqueza que os outros 99%? É por pensar assim e por agir dessa forma que muitos governantes têm trabalhado com medidas para a distribuição de renda. E a distribuição de renda joga um papel fundamental para frear um pouco esse crescimento desenfreado, né? Para tentar frear um pouco esse crescimento, para que consiga dividir melhor o bolo, já que a gente tem uma situação de desigualdade imensa. Então, se a gente tem uma população na casa de quase 8 bilhões e com uma possibilidade de chegar a mais de 10 bilhões daqui a menos de 100 anos, daqui a cerca de 80 anos mais ou menos, a gente precisa refletir. Será que está certo isso daí? Será que é correto que 1% da população, então, usufrua da riqueza que todo o resto produz? É preciso que isso seja pensado. É fundamental que isso seja presente nas nossas reflexões, porque a distribuição de renda é fundamental também para frear a poluição e a destruição do meio ambiente. Afinal de contas, o sujeito que tem alimento, ele não precisa destruir a natureza, como a gente vê em vários trabalhos, como por exemplo do Camargo, no norte de Minas. E a gente pega aqui, ó, para a gente comparar, comparando populações, a gente pega aqui uma família alemã com uma despesa de cerca de $500 por mês, olha só. Enquanto uma outra família no campo de refugiados no Chad tem uma despesa de alimentação por semana de $1, ou seja, uma diferença de $500 entre duas famílias mais ou menos do mesmo tamanho, que vivem no mesmo planeta, reflexo da desigualdade social. Isso precisa ser pensado. Isso não é normal. E por não acharmos isso normal, é que isso tem que estar presente no nosso debate. Porque a necessidade por comida, a necessidade por alimentação, a necessidade por sobrevivência faz com que muitas pessoas tenham que por necessidade, não por opção, que destruir o meio ambiente, que destruir áreas de preservação para conseguir a sua própria sobrevivência. Portanto, políticas públicas de distribuição de renda são fundamentais para pensar no desenvolvimento do nosso planeta e que precisam estar cada vez mais presentes nas políticas públicas a serem implantadas pelos nossos governantes. E é fundamental também que as empresas tenham isso como foco dentro das suas políticas de responsabilidade social.
Isso aqui não pode ser encarado de maneira comum. Isso não é comum e não pode ser visto dessa forma. É preciso que se reflita se de fato é esse sistema excludente que vale a pena ser construído, se não existe uma alternativa para se pensar. E aí a gente traz algumas perguntas para que cada uma aí que nos assiste possa então refletir e debater conosco. E a primeira delas que é o que se pode dizer da distribuição da população brasileira. A população brasileira é distribuída de maneira igual? Não, não é. Nós temos vários vazios, enquanto temos cidades com densidades demográficas altíssimas, com grandes vazios dentro do nosso país, mostrando como a distribuição da nossa população não se dá de maneira igual. Isso ajuda a explicar fenômenos como, por exemplo, o êxodo rural, que faz com que a gente tenha um crescimento cada vez maior de cidades urbanas, pela dificuldade de manutenção da população na área rural, pela falta de empregos, pela falta de oportunidades. Então, a distribuição da nossa população ela não é igual. E como que se dá a distribuição da população brasileira por região? Isso é importante a gente refletir para entender as desigualdades regionais do nosso país. O Sudeste possui a maior densidade demográfica, porque tem muitas pessoas presentes nessas cidades, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que estão no Sudeste do país. Então, a gente tem uma população grande por conta dessa distribuição, como a menor população na maior região brasileira, que é o norte do país, que está lá abandonado. No momento que eu gravo essa aula, a população do Amapá está sem energia, sem água tratada e sem condição mínima de sobrevivência. E ninguém está nem aí para eles. Ou a maioria, os que podem, não estão nem aí para eles. Então a gente tem uma distribuição também desigual da população brasileira por região. O norte do país sendo a área com maior quantidade de vazios. E quais problemas a gente consegue identificar em função disso? É a desigualdade social, a desigualdade regional, é a má distribuição de renda que nos traz o roubo, que nos traz a violência urbana, que nos traz o tráfico de drogas, que nos traz o tráfico de armas. Isso é consequência da má distribuição de renda, isso é consequência de falta de políticas públicas capazes de atender os mais necessitados. Então é importante a gente fixar esses conceitos para a gente entender a relação entre a engenharia, o meio ambiente e a atividade futura de cada um, de cada uma, futuro engenheiro, futura engenheira. Então, o modelo de desenvolvimento predominante que a gente tem é esse modelo linear aqui. Pensando, então, vamos pensar nesse quadrado, nesse retângulo, né, que você tem a chegada de insumos, energia e saída de resíduos. Então, o meio ambiente gera recursos naturais, esses recursos naturais geram produtos manufaturados e bens de consumo que vão ser utilizados para transporte, distribuição, uso, consumo, gerando resíduos. Os produtos manufaturados geram resíduos, os recursos naturais geram resíduos, o meio ambiente gera resíduos, ou seja, tudo gera resíduos. E esse modelo linear gera muito resíduo. E esse é o principal modelo predominante que nós temos. E isso precisa ser repensado, porque não é assim que a gente consegue pensar na manutenção da natureza, na manutenção das áreas naturais, na manutenção da sobrevivência da nossa própria espécie. Então isso precisa ser refletido, isso precisa ser pensado. Aqueles que tiveram a oportunidade de fazer a disciplina de economia ecológica e ambiental comigo, tiveram a oportunidade de observar e de pensar como a gente vê outros modelos que podem ser pensados para o desenvolvimento. E aí nos traz as características do meio ambiente. O meio ambiente ele tem recursos naturais limitados. Apesar de muitos acharem que não, os recursos naturais são limitados. Eles podem se acabar, podem se exaurir, colocando a espécie humana numa situação extremamente complicada, que é como sobreviver sem os recursos naturais para produzir o que a gente chama de trabalho, né, na concepção do que Marx chama de trabalho, que é a modificação das forças naturais pelo ser humano, né? Então, a gente tem uma capacidade tão limitada desse ambiente natural para assimilar os resíduos lançados pelas atividades humanas. O excesso de resíduos gera uma das coisas mais famosas que a gente vai ver na nossa disciplina, que todo mundo conhece bem, a poluição. A poluição nada mais é que, vamos falar a sua definição ainda, mas a gente pode pensar que quando o ambiente excede sua capacidade de assimilar resíduos,
a gente passa a ter um ambiente poluído. Então a gente tem uma limitação para a sustentabilidade graças aos atuais padrões de consumo e produção. É preciso repensar esses padrões de consumo e produção para que se possa limitar e a gente consiga ter ações sustentáveis para a manutenção desse meio ambiente. Do contrário, as gerações futuras não vão ter como sobreviver no nosso planeta. Haja vista que a gente já exauriu a capacidade de suporte da Terra pensando nela como um sistema aberto, com trocas de energia o tempo todo. Ela não é um sistema fechado. Então nós precisamos observar isso, precisamos enxergar o planeta dessa forma. E o meio ambiente, a área do meio ambiente, nos faz refletir sobre isso, sobre as suas características. E aí nos traz mais perguntas, né? A primeira delas, as condições observadas em relação à distribuição do consumo entre países pobres e ricos acontecem no Brasil? É evidente que acontece. Isso acontece, primeiro, pelo Brasil ser um país subdesenvolvido, e segundo, pelo Brasil ser um dos países com pior distribuição de renda do planeta, com a gente tendo uma elite que detém parte significativa da riqueza, com a maior parte da população passando necessidades. Então, a distribuição de consumo de países pobres e entre pobres e ricos é muito grande. A diferença de classes sociais é muito grande no nosso país. E isso faz com que a gente tenha cada vez mais problemas relacionados a isso, que geram violência, como eu já comentei, mas que geram também problemas relacionados à poluição do meio ambiente. E quando a gente pega os padrões de consumo, qual que é a classificação das regiões brasileiras para isso? É importante refletir. Os padrões de consumo, eles são maiores aonde? Aonde a gente tem uma densidade demográfica maior, aonde a gente tem os centros urbanos presentes. No caso, o destaque é para o Sudeste. Então, a gente tem que pensar em distribuição de renda, a gente tem que pensar em políticas públicas de meio ambiente, a gente precisa pensar em formas de diminuir a desigualdade social, porque a diminuição da desigualdade social tem um papel fundamental para a preservação do meio ambiente, como já falamos ao longo dessa aula. E isso é muito importante que cada uma que está assistindo tenha como consciência, tenha como meta, porque isso, para você futuramente como engenheiro, isso vai ser importante para que você possa exercer sua profissão com primazia e que possa também dar exemplo para os demais. E isso faz com que a gente possa passar, então, depois dessa parte de reflexão, para que a gente venha para as definições que vão ser fundamentais ao longo da nossa disciplina, né? A primeira delas é a definição de poluição. A poluição, então, como eu já adiantei, qualquer alteração indesejável que a gente vai ter nas características físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, que possa causar danos ou prejuízos aos seres humanos e ao próprio meio ambiente. Ou seja, quando passa a capacidade de suporte daquele ambiente conseguir utilizar o que estava sendo liberado nele, você passa a ter a poluição. Então, é uma alteração das características naturais daquele ambiente. E essa transformação de recursos naturais e a utilização desses produtos é o que vai gerar os problemas de poluição. Então, os problemas de poluição estão relacionados à transformação dos recursos naturais em produtos indesejados. E é esse o nosso objetivo, que é o controle desses poluentes, de maneira que aqueles ambientes naturais permaneçam ou possam tentar permanecer o mais próximo possível da sua forma natural, da sua forma anterior à presença humana. Em termos de massa e energia, é importante a gente pensar fisicamente também na poluição. Primeiro porque quando a gente pega a lei da conservação das massas, a gente consegue entender melhor a poluição. Por quê? Porque para acontecer esses fenômenos de poluição, tem que ter necessidade de matéria e energia. Então vai ter configuração também de trabalho. E aí é importante a gente lembrar que matéria e energia, pela lei de conservação das massas, são conservadas. A gente volta lá no Lavoisier, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a gente tem como princípio fundamental que vai existir algum tipo de poluição. Isso vai existir. O nosso desafio é diminuir ao máximo a presença desses poluentes em um determinado ambiente. Então, de acordo com a lei de conservação das massas, a gente pode dizer que nenhum processo, então, vai ser 100% eficiente. Mas temos que buscar nos aproximar ao máximo possível disso. Porque o nosso objetivo é diminuir ao máximo os poluentes a serem gerados ou serem liberados nesse ambiente. Então, a consequência de qualquer
de qualquer produção é a geração de resíduos. Nós temos que ter isso em mente. A nossa meta é diminuir ao máximo essa geração de resíduos. E aí a capacidade de geração de resíduos tem que ser maior que a capacidade de reciclagem. Se essa capacidade de geração de resíduos for maior que a capacidade de reciclagem, a gente tem poluição. A gente está gerando poluentes. Entretanto, se for menor, a gente consegue ter reciclagem e diminuir esses poluentes. Ou seja, porque mesmo produzindo resíduos, esses resíduos estão sendo absorvidos pela indústria para a produção de novos produtos, diminuindo, portanto, a geração de resíduos do primeiro produto. Então, esse é o desafio que a gente tem, porque apesar da lei da conservação das massas nos colocar que nenhum processo é 100% eficiente, com a utilização da reciclagem, a gente tem que buscar utilizar ao máximo os resíduos presentes desse processo de construção de construção de objetos. Ou seja, esses resíduos gerados precisam ser aproveitados ao máximo para que a gente tenha o mínimo possível de geração de resíduos. Ou seja, uma busca de se aproximar do ideal da eficiência total. Esse é um objetivo fundamental quando a gente pensa na relação da engenharia com o meio ambiente. Então, a gente tem o desafio de conseguir diminuir esses poluentes, a poluição da água, do ar, do solo. Isso aqui nada mais é que você está tendo um processo que não é eficiente, uma grande geração de resíduos e uma geração de resíduos maior que a capacidade de reciclagem. Ou seja, a gente tem poluição. O nosso desafio é diminuir ao máximo a liberação desses poluentes e, por consequência, diminuir ao máximo a poluição. E aí a gente tem os precursores dos problemas ambientais na atualidade. O que a gente tem, então? Primeiro, a busca por uma melhor qualidade de vida a qualquer preço. A maior parte das pessoas pensa na melhora de sua qualidade de vida de uma maneira egoísta, sem lembrar que ele faz parte de um sistema grande que é o nosso planeta, que é um sistema aberto, como eu já disse. Então, a busca da qualidade de vida ela tem que estar relacionada à melhora da qualidade de vida da sociedade. Isso é muito importante, porque isso ajuda a explicar o problema ambiental, porque se você não preocupa com o meio ambiente, você não faz coleta seletiva, você não contribui para a diminuição desses resíduos que são produzidos, você faz parte do problema. E aí precisa também mudar a consciência do sujeito. Precisa mudar essa consciência para que ele entenda o seu papel na sociedade. E isso é fundamental. O segundo problema que nós temos, que são precursores desses problemas ambientais, é o modelo de desenvolvimento desvinculado das questões ambientais, como eu disse. O modelo neoliberal, por si só, ele pensa no desenvolvimento a qualquer preço, sem levar em conta as questões ambientais e a sua importância. Isso começou a mudar a partir da década de 70, que é quando a gente começa a mudar também a ideia de construção de Estado, com uma necessidade cada vez maior de um Estado presente, de um Estado regulador, inclusive com legislações para o controle da liberação de poluentes. Né? A gente teve nos anos 60 o Primavera Silenciosa, Silent Spring, livro da Raquel Carlson, que foi sucesso de vendas, best-seller, que retratava o uso de poluentes na agricultura, né, o uso do DDT. E graças a esse livro, o DDT depois foi proibido, não só na Inglaterra, como em uma gama de países, né, que era o principal agente químico utilizado na agricultura, né, era o principal pesticida da época. E hoje a gente percebe como esse modelo de desenvolvimento precisa estar vinculado à questão ambiental. E isso está cada vez mais presente no discurso, inclusive, de muitos políticos presentes nos governos, mostrando como a importância ambiental tem ganho cada vez mais espaço e mais terreno nos debates do dia a dia e nos debates da nossa sociedade. Outro precursor, a ideia de que o recurso natural é inesgotável. O recurso natural não é inesgotável. Se você poluir toda a água, você não tem água para usar, não é que a água vai acabar, ela vai ficar sem condição de uso humano. É diferente. Então, os recursos naturais não são inesgotáveis. E nós precisamos entender isso para que a gente possa utilizar esses recursos de modo sustentável, de modo responsável. E aí, a gente tem, então, a necessidade de limitação dos processos naturais para assimilação dos impactos resultantes. Por quê? Porque não consegue mais um processo natural capaz de resolver o problema daquela poluição em um determinado local. O nível de capacidade, o nível de poluição é tão grande que a capacidade de suporte do ambiente é menor que a capacidade de poluição. Ou seja, a capacidade do ambiente se regenerar é menor que a capacidade de degeneração pela liberação de poluentes naquele determinado espaço. Isso faz, então, com que a gente tenha um ambiente devidamente poluído. E nós precisamos lutar contra isso. E aí,
o outro precursor que a gente tem dos problemas ambientais é essa ideia de assimilação eterna dos impactos, o que nós já vimos, já sabemos e estamos debatendo aqui, que não é verdade. Então nós precisamos de mudança. A gente tem um enfoque linear, como eu já disse mais para trás na nossa aula, a ideia é linear de meio ambiente, recurso natural, processo de transformação, transporte e consumo. Nós precisamos mudar essa ideia linear. É necessária uma mudança. E a economia ecológica e ambiental nos traz um debate sobre isso. Os que estudaram comigo essa disciplina já têm esse conhecimento que o que nós queremos são processos naturais. É uma ciclicidade, é uma energia relacionada a processos, resíduos e recursos. Ou seja, transformações, na busca de diminuir ao máximo esses resíduos para que aumente a quantidade de recursos, para que gerem produtos e esses produtos possam ser reciclados, gerando o mínimo de resíduos possíveis. Então, nós precisamos de mudanças dentro dos processos. Esses processos não podem ser mais lineares. Nós precisamos de um processo cíclico, de uma mudança na concepção do que é e do que vem a ser o desenvolvimento. Nós precisamos de um desenvolvimento sustentável, propriamente dito. E precisamos que esse processo se dê de forma natural. Então, a gente precisa de mudança dentro do modo de produção vigente. E é o nosso debate principal, que é levar desenvolvimento de maneira sustentável com distribuição de renda. Esse é o desafio principal do século XXI. E é sobre isso que nós devemos debruçar. E vocês, inclusive, como futuros engenheiros e engenheiras, porque precisam disso para a plena realização do trabalho de vocês. Afinal, vocês também vão gerar resíduos. A construção civil, como vocês bem sabem, é uma das principais geradoras de resíduos, por exemplo. Então, os nossos desafios que se apresentam primeiro, é aproximar o modelo de desenvolvimento linear dos seres humanos do sistema cíclico, que é o que eu falei. Precisamos encarar esse desafio e buscar mudanças de paradigma e mudanças das nossas atitudes para que nós possamos trabalhar com isso. Uma pesquisa, por exemplo, com tijolo Adobe, um tijolo sustentável, que você consiga trabalhar com ele, é um grande avanço nesse ponto, por exemplo. Então, um engenheiro que tem condição de levar isso para a sua construção, ele tem um diferencial, não só de mercado, mas uma diferenciação para a defesa da sustentabilidade, porque ele está contribuindo para a busca de uma geração menor de resíduos. Então, é fundamental também o conhecimento das interações entre desenvolvimento tecnológico e meio ambiente. Alguns acham, né, lá pegando o diagrama de Pareto, que o desenvolvimento tecnológico por si só resolve o problema do meio ambiente. E não é isso. Nós precisamos fazer as coisas de maneira interligada, interligando o desenvolvimento tecnológico com o meio ambiente na busca de uma melhor atividade, na busca de uma atividade menos poluente, da diminuição de resíduos tóxicos. Esse é o desafio que a gente tem. E contemplar nas atividades humanas as questões ambientais. Lembrar nas nossas pequenas atitudes, na coleta seletiva passível de ser realizada. Se você faz coleta seletiva na sua casa, isso já é um grande fator, por exemplo, pensando na sua contribuição para a diminuição dos poluentes. Então, quando você é capaz de dar exemplo, quando você também busca formas, enquanto indivíduo, você é capaz de contribuir para pressionar por políticas públicas de sustentabilidade os governantes presentes na sua estrutura de governo e de poder. Os conceitos modernos, então, que é importante a gente entender, são prevenção da poluição, produção mais limpa e o desenvolvimento sustentável, que já não é tão novo assim. A gente pega a definição lá do relatório Brundtland de 87 e 88. Então, prevenção da poluição, o que seria? Atividade que visa eliminar ou reduzir a geração de poluentes. Isso é uma das áreas que mais tem pesquisa na engenharia ambiental. Por quê? Porque a prevenção da poluição, com você reduzindo a geração de poluentes, reduzindo a geração de resíduos, você faz com que aumente a produção ou diminua o gasto com a produção. Então, existem muitas linhas de financiamento de pesquisas e de contrato de pessoas para trabalharem com isso. Então, a prevenção da poluição é uma das áreas, por exemplo, que a gente tem uma maior ênfase de pesquisas dentro da engenharia ambiental. A produção mais limpa, que é o desenvolvimento de métodos de produção baseados no conceito de prevenção da poluição e controle. Também uma outra área muito grande. Por quê? Porque produzir de maneira mais limpa significa que você está conseguindo levar o conceito de prevenção da poluição a fundo, está conseguindo transformar aquilo em prática e está gerando, então, menos resíduos, ou seja, está melhorando a sua produção.
Então, os conceitos de prevenção da poluição e produção mais limpa são não só apenas conceitos, são áreas de trabalho que muitas pessoas da área ambiental podem se especializar, porque muitas empresas contratam engenheiros para trabalharem exatamente com isso, para diminuir o gasto com poluentes, o gasto com a geração de resíduos, otimizando ao máximo a sua produção. Né? Existem, inclusive, áreas de pesquisa, né, para iniciação científica de pessoas que se interessam sobre isso. E, por último, nós temos a definição de desenvolvimento sustentável, que vem, como eu disse lá, de 87 e 88, que é satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras em atender às suas necessidades. Já atingimos o desenvolvimento sustentável? Claro que não. O nosso desafio é debater a importância do desenvolvimento sustentável, buscando formas de atingir, talvez, o inatingível. Ao menos no modo de produção principal, no modo de produção vigente, a gente tem uma dificuldade muito grande. O nosso desafio precisa ser a superação por um modelo mais sustentável e que pense na preservação da natureza e dos seres humanos como qualquer outro tipo de ser vivo. Então, o modo de atuação, então, que a gente precisa é do conhecimento das relações existentes entre a atividade humana e o meio ambiente. É um pouco disso que a gente vai falar na nossa disciplina. A gente vai falar sobre as relações existentes entre a atividade humana, o meio ambiente, os poluentes, né? Vamos falar sobre pegada ecológica, vamos falar sobre licenciamento ambiental, áreas também que o engenheiro pode trabalhar, pensando na sua atuação. Aprendendo ainda com o passado. Como a gente viu no passado, tinha-se uma concepção de desenvolvimento a qualquer preço, que a gente viu que hoje já não é o modelo principal que a gente tem, isso já foi superado. O que nós temos hoje é uma necessidade de pensar o futuro com a manutenção do presente. E tocar em cada um e cada uma para que seja capaz de promover mudança. Nós podemos fazer mudança onde a gente está, né? Basta a gente querer, basta a gente se convencer. Pode parecer uma gota no oceano, mas o oceano não seria o oceano se não fosse uma infinidade de gotas. Então é aos poucos que a gente consegue fazer essas modificações. E é importante que a gente tenha um papel preponderante nisso, disposto a mudar também. Então a gente consegue perceber uma evolução da relação de desenvolvimento e meio ambiente. Até os anos 70, pensava-se em recursos naturais ilimitados, que já vimos que não é isso. A ideia do desenvolvimento econômico a qualquer preço, desvinculado do meio ambiente, que isso também já foi superado. Graves problemas de poluição, como eu citei o exemplo da Raquel Carlson com o DDT. A gente teve graves problemas de poluição, vou mostrar um exemplo daqui a pouco para frente. Poluição das dunas de areia no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente teve grandes manifestações nos anos 70 sobre isso, né? A gente tem, por consequência, ameaça à existência da vida humana. E ninguém estava preocupado com isso. A partir dos anos 70, a gente começa a ter uma mudança. Passa-se a ter uma necessidade de controle da poluição, o Estado passa a estabelecer normas de controle, começa a existir a atuação de órgãos fiscalizadores que eram órgãos que não existiam antes. Então passa a ter responsável pela fiscalização do meio ambiente, que é extremamente importante, diminuindo a atuação da poluição a qualquer preço. A minimização dos processos de poluição industrial, também com legislação e depois com a chegada dos selos ISO, né, que são construídos dentro da própria indústria para minimizar ao máximo a poluição industrial, com as empresas capazes de diminuir essa poluição, tendo diferencial de mercado para que possa oferecer seus produtos de maneira mais limpa e sustentável, e o desenvolvimento dos conceitos que nós já falamos, de produção, de prevenção da poluição, produção mais limpa e desenvolvimento sustentável, que hoje está presente enormemente na indústria, que está presente dentro da concepção de engenharia limpa, né, que é o desafio que nós temos que pensar para cada um e cada uma de vocês na execução do trabalho, da profissional do futuro. O rio Cuyahoga, em 69, aconteceu uma situação bizarra. Devido ao grande número de poluentes, ele pegou fogo. E devido ao fogo que aconteceu, isso aqui na região de Ohio, né, nos Estados Unidos, devido ao fogo que aconteceu no rio Cuyahoga, passou-se a ter, então, ações para a produção mais limpa, ações para a preservação dos rios e dos aquíferos e criação da Agência de Proteção ao Meio Ambiente. Isso tudo aconteceu graças a uma tragédia. Não precisamos esperar novas tragédias para que possam se tomar providências. Hoje a gente tem no Brasil, pensando na legislação ambiental, uma das melhores legislações ambientais do mundo. A gente não tem problema de legislação, a gente tem problema de cumprimento. Esse é o problema que nós temos.
Entretanto, o desafio que nós precisamos ter é o desafio de vencer isso daí. Como? Pressionando o poder público, com qualquer movimento social, com qualquer iniciativa, para que a gente consiga ter agências reguladoras cada vez mais fortes e que o Ministério do Meio Ambiente possa fazer o papel de meio ambiente e não fazer o papel vexatório que a gente está vendo como funcionando, como a gente tem visto na atual gestão do ministro Ricardo Salles, né? Então, o nosso desafio precisa ser, então, a evolução da relação entre desenvolvimento e meio ambiente, pensando no futuro. E o futuro perpassa pela utilização do raciocínio crítico. Cada um e cada uma são responsáveis sobre isso. No momento onde que a gente vê essas fake news dominando as redes sociais, dominando a internet, é importante que cada um e cada uma exercitem o seu raciocínio crítico, porque a velocidade da informação é muito grande. Então tem que interpretar, tem que ter uma abordagem sistêmica para que não seja proliferado assuntos mentirosos, conceitos equivocados, etc. Então é importante a gente trabalhar com o raciocínio crítico, que nada mais é que a necessidade de obter informações, compreender os termos, questionar as informações ou fatos obtidos, questionar a fonte das informações, né? É muito importante trabalhar com fontes reais e não fontes falsas ou mentirosas, questionar as conclusões, estar preparado para as incertezas e examinar a situação de forma abrangente. Veja que o raciocínio crítico é fundamental para se fazer ciência. É assim que a gente faz ciência. Obtendo informação, compreendendo os termos, questionando as informações, olhando a fonte, questionando a conclusão, tolerando a incerteza. Isso é fazer ciência. Isso é ter um raciocínio crítico. E isso é fundamental para cada um, para cada uma, quando a gente pensa, então, na relação entre meio ambiente e engenharia, que vai ser o desafio da nossa disciplina. Beleza? Encerro por aqui a primeira aula. Espero que esteja tudo bem. A gente se vê na próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.